O Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol, e esse rótulo não é por acaso. Além dos 5 títulos mundiais que nós temos, daqui saíram nomes muito importantes para a história do futebol. Jogadores como Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Adriano, Kaká, entre outras estrelas do futebol mundial. O último desses nomes que nós tivemos e que fez muito sucesso foi o Neymar, que conseguiu corresponder a todas as expectativas. Seja em diferentes níveis, todos esses jogadores atingiram o seu auge no futebol mundial. Porém, o que quase ninguém fala é que para cada craque desse que deu certo, temos centenas de jogadores que não atingiram o potencial que se esperava. E é exatamente sobre esses nomes que nós vamos falar no vídeo de hoje. Talvez o caso mais emblemático e mais famoso e o jogador que mais tinha potencial dessa lista é o de Alexandre Pato. Pato foi revelado pelo Internacional e subiu para o profissional do time gaúcho com apenas 17 anos de idade. Rapidamente ele chamou muita atenção. Na sua estreia como profissional contra o Palmeiras, ele marcou o gol e jogou muita bola. Com apenas 17 anos, ele jogou o Mundial de Clubes pelo Internacional, naquele confronto famoso contra o Al-Ahly, onde ele fez a jogada de ombro e também fez uma boa atuação contra o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Em pouco mais de 50 jogos, ele marcou cerca de 18 gols, números impressionantes para a idade no futebol brasileiro. Em 2007, o Milan resolveu pagar aproximadamente 22 milhões de euros para contratá-lo, e ele começou justificando cada centavo. Gol na estreia, sequência positiva e uma média aproximada de 0,4 gols por jogo nas primeiras temporadas. Porém, o sonho, que era lindo, acabou virando um pesadelo. Vieram as lesões. Entre 2010 e 2013, foram mais de 15 problemas físicos registrados, que impediram o jogador de ter uma sequência pelo Milan. Ele teve um começo avassalador e um jogador que poderia ter ultrapassado facilmente a marca de 200 gols na Europa acabou tendo uma carreira completamente travada. O Pato era comparado ao Ronaldo e teve muita expectativa na sua explosão como um astro do futebol mundial, que infelizmente acabou não acontecendo. Outro jogador que era cercado de expectativa era o meia Paulo Henrique Ganso. No Santos, entre 2009 e 2012, ele acumulou mais de 150 jogos com a camisa do clube santista, marcou cerca de 20 gols e deu mais de 50 assistências, números impressionantes para um meia armador. O Ganso era a peça central daquele time do Santos, campeão da Libertadores ao lado do Neymar. Sempre houve muitos boatos de que ele se transferiria para a Europa e teria uma carreira de sucesso no futebol europeu. Porém, as coisas não saíram como o esperado e em 2012 ele foi vendido ao São Paulo em uma negociação que girou em torno de 9 milhões de euros. Como eu disse anteriormente, sempre existiram diversas sondagens do futebol europeu e um interesse muito forte de times italianos. Porém, o Ganso teve lesões graves no joelho e, somado à evolução física do futebol mundial, que fizeram com que ele ficasse para trás e não conseguisse mais atingir o nível que se esperava. Ele até jogou na França, na Espanha, no Sevilha, porém não conseguiu atingir esse nível que todo mundo tinha expectativa que ele fosse chegar. Infelizmente, foi mais um grande potencial desperdiçado do futebol brasileiro. Outro nome bastante famoso na época que se tinha uma expectativa muito grande é o caso de Kerlon, o famoso Kerlon Foquinha revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Ele viralizou mundialmente por fazer aquele drible conduzindo a bola com a cabeça. Naturalmente ganhou o apelido de Kerlon Foquinha. Ele jogou nas categorias de base da seleção brasileira e sempre se teve muita expectativa no seu talento. Foi contratado pela Inter de Milão ainda muito jovem, porém nunca conseguiu desempenhar no clube italiano. Ao longo da carreira, ele acumulou mais de 5 cirurgias no joelho, que fizeram com que ele nunca tivesse uma sequência de jogos e não conseguisse atingir todo o seu potencial. Acabou rodando o mundo inteiro em diversos clubes e nunca conseguiu ter uma carreira de sucesso. Infelizmente, foi um outro talento desperdiçado. Esse jogador, a torcida corintiana lamenta muito que não tenha dado certo. Eu estou falando do Lulinha, meio-campo que foi um fenômeno nas categorias de base do clube corintiano. Ainda muito jovem, ele tinha uma multa rescisória de 50 milhões de dólares e marcou incríveis 297 gols no sub-17 do Corinthians. Sempre foi muito desejado por clubes gigantes do futebol mundial, como Barcelona, Real Madrid e Chelsea. Tudo que cercava o Lulinha nas categorias de base indicava que ele seria um astro mundialmente conhecido. Porém, a carreira de sucesso, que se tinha uma expectativa, acabou não acontecendo. No profissional do Corinthians, ele fez mais de 70 partidas e marcou apenas 5 gols. A queda de desempenho das categorias de base para o futebol profissional foi muito grande, fazendo com que essa expectativa de que ele fosse um astro do futebol mundial não desse certo. Quem
Quem trabalhava com as categorias de base na época do futebol brasileiro dizia que ele foi muito melhor que o Neymar, para se ter uma noção de tamanha expectativa que se tinha no jogador corintiano. Outra situação que chamou muita atenção e fez com que esse rótulo de promessa caísse cada vez mais pesado no Lulinha foi que em uma determinada entrevista ele disse que seu estilo era uma mistura de Kaká com o Ronaldinho Gaúcho. Infelizmente, o próprio Lulinha estava enganado em relação a isso. Os mais novos talvez não conheçam, mas um dos casos mais importantes dessa lista é o do centroavante Keirson. Ele surgiu no Curitiba em 2008 e rapidamente chamou muita atenção pelo faro de gol. Logo no seu primeiro ano, ele foi artilheiro do Campeonato Paranaense e terminou a temporada como um dos principais goleadores do futebol brasileiro. Em 2009, o Palmeiras o contratou e ele confirmou o seu grande momento e vivendo talvez o auge da sua carreira. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano, marcando 19 gols. E assim se consolidando como um dos atacantes mais promissores do país. Sendo assim, em 2009, o Barcelona resolveu pagar aproximadamente 14 milhões de euros para contratar o Keirson. Ele era visto como um projeto futuro de centroavante para o clube catalão. Porém, oficialmente ele nunca jogou pelo clube espanhol. Foram diversos empréstimos para Benfica, Fiorentina e Santos. O Keirson teve algumas lesões e nunca conseguiu ter uma sequência ou se adaptar ao futebol em alto nível. O investimento milionário que o Barcelona fez praticamente não teve nenhum retorno esportivo. O Keirson rodou por diversos clubes, porém nunca mais conseguiu retomar o alto nível. Infelizmente, foi mais um talento que não vingou. Outro caso extremamente famoso que chamou muita atenção foi do atacante Jean Xera, da mesma safra de Neymar e Gabigol. Ele era tratado como um fenômeno, inclusive era mais famoso que os dois e diziam que ele tinha mais talento que o Neymar. Sempre se falou em contratos milionários, mesmo ainda menor de idade e antes de estrear no profissional. Porém, diversos problemas extracampo, com o empresário, mudanças de clube e decisões de carreira fizeram com que o Jean Xera nunca conseguisse ter o menor desempenho no futebol profissional. Uma expectativa altíssima para uma carreira que nunca conseguiu existir. Outro caso bastante conhecido é de um jogador do Flamengo, o meia-campista Adrian. Muito badalado nas categorias de base do clube carioca, sempre se falou em um futuro de sucesso no futebol europeu. Expectativas de vendas de milhões de euros, porém que não foram concretizadas. Na base ele também era muito conhecido e teve números excelentes, porém no futebol profissional nunca conseguiu atingir a expectativa que se criou em cima dele. Rodou por diversos clubes e nunca conseguiu atingir um grande nível. Infelizmente, mais um talento que não vingou. Outro caso bastante conhecido, curioso e até contraditório é o de Andrigo, meio-campista das categorias de base do Sport Clube Internacional. Desde muito novo ele era tratado como uma das principais promessas não só do Inter, como do futebol brasileiro. O Andrigo sempre se destacou muito por causa da sua técnica, inteligência de jogo e chegada ao ataque. Ainda muito novo, com 15 para 16 anos, tinham informações de que o Manchester United estava pronto para contratá-lo, o que aumentou ainda mais a expectativa em cima do garoto. Quando subiu para o profissional, esse potencial todo parecia se confirmar. Em 2016, ele foi eleito o craque do Campeonato Gaúcho, vencido pelo Inter, sendo uma das principais peças do time na temporada. Tudo indicava uma trajetória de crescimento, que ele ia evoluir, e essas promessas e expectativas em cima dele iriam se concretizar e logo logo ele estaria brilhando no futebol europeu. Porém, o caminho de Andrigo acabou sendo completamente diferente. Sem conseguir manter regularidade, ele passou a rodar por diversos clubes, teve diversos empréstimos e perdeu espaço, nunca conseguiu ter uma sequência positiva em nenhum time. E com o tempo ele acabou ficando marcado por um dado negativo. Ele acumulou diversas passagens por clubes que foram rebaixados, tornando-se um dos jogadores brasileiros com mais rebaixamentos na sua carreira. Um contraste muito forte entre o início promissor, uma expectativa de que fosse um craque do futebol mundial, com o que acabou acontecendo na realidade, um desfecho muito negativo comparado a toda essa expectativa. O Brasil é um celeiro de promessas e infelizmente nem todas elas viram craques. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo e comenta qual desses jogadores que você tinha a maior expectativa de que fosse vingar. Também comenta qual jogador você sentiu falta, que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Eu me chamo Gabriel Sena e esse foi o Futebol na Essência, com as promessas do futebol brasileiro que não deram certo.